Queremos dar continuidade à nossa programação, passando a palavra para a sua exposição ao ilustre professor jusambientalista, Dr. Celso Fiorilo, que possui um currículo imenso, mas vou aqui apenas proclamar um pequeno resumo da sua grandeza curricular. O professor Celso Fiorilo é diretor acadêmico do Congresso de Direito Ambiental Contemporâneo Espanha-Brasil, na Universidade de Salamanca. É membro do Grupo de Estudos Processuais da Universidade de Salamanca, na Espanha. Professor da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, Portugal. Professor visitante e pesquisador da Faculdade de Jurisprudência da Segunda Universidade del Studio de Nápoles, Itália, e professor permanente do Programa de Mestrado em Direito da Uninove. Aqui não está tudo, não, evidentemente. O professor Fiorilo tem muito mais em sua atividade como um advogado brilhante, pesquisador, científico e outras inúmeras contribuições no universo jurídico do Brasil e do direito internacional. Passa a palavra a Sua Excelência, o professor Celso Fiorilo. Muito obrigado, desembargador. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de participar de um evento dessa escola que tem a marca do desembargador Prudente, alguém que é um parceiro da advocacia, alguém, professor Nalini, nós o levamos ao nosso Congresso Nacional de Comissões de Meio Ambiente, e eu, na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente de São Paulo, sempre fiz questão de trazer esse diálogo com o Poder Judiciário. A participação do desembargador Prudente foi de tal forma brilhante, né, que um jovem chegava e falava: quem que é esse advogado aí? Eu falei: não, ainda não é, mas retornará. Né? Ele está temporariamente prestando serviço ao Estado, mas retornará oportunamente à defesa dos valores fundamentais sob o ponto de vista da sociedade. Mas quero aqui registrar o prazer de poder participar de um evento dessa envergadura, de uma escola que, sob sua administração, já nasce grande, já nasce com uma perspectiva nacional e internacional, mas não sem antes registrar o prazer de poder conversar com os magistrados da primeira região, uma região que envolve um espaço territorial maior que a Europa, e para aqueles recalcados que adoram fazer interpretação doutrinária com base na Europa, a Europa tem muito a aprender em matéria ambiental com o nosso país, mas acho fundamental a participação, e quero saudar a professora doutora Esther Martinez, alguém que vem atuando, do ponto de vista de uma perspectiva de interpretação do direito, numa perspectiva democrática, e desembargador Prudente, fazer aqui uma homenagem pública. Todo ser humano tem um guru, né? E o meu guru está sentado aqui ao seu lado esquerdo. O desembargador Nalini, além de ser uma referência para os paulistas, sobre todos os aspectos, sobre o aspecto da gestão que ele desenvolveu no Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre a ótica de implementação concreta, que é disso que eu vou falar, do direito ambiental, sempre dando mão forte para que o Tribunal de Justiça de São Paulo pudesse ter sua Câmara de Direito Ambiental. Agora temos duas câmaras de Direito Ambiental, mas, sem dúvida alguma, um exemplo didático do que significa a dignidade da pessoa humana. A gente, na academia, gosta muito de falar de teoria, mas tem um pouco de dificuldade de demonstrar, sob o ponto de vista concreto, o que significa alguém digno. E o desembargador Nalini é alguém digno, é um ser humano que sempre está disposto a ajudar, sempre está disposto a compartilhar, enfim, é alguém, e posso falar isso, desembargador Prudente, com muita tranquilidade, que é raro nos dias de hoje, é alguém que a gente pode admirar, e, portanto, eu faço essa homenagem àquele que enquanto desembargador, enquanto professor, enquanto doutrinador da ética, não só soube exercitar com maestria
o tema sobre a ética teórica é aquele que efetivamente, na vida real, desenvolve, exemplo do que faz o desembargador Prudente, as coisas como elas devem ser, sob o ponto de vista da disciplina de um Estado democrático e de direito. E, portanto, agradecendo essa oportunidade, eu vou e pedir ao desembargador Prudente para que eu abordasse o tema do direito ambiental como direito fundamental da pessoa humana, exatamente no sentido de estabelecer, nesses 30 anos de direito ambiental constitucional, o que é o direito ambiental constitucional brasileiro. Portanto, dizer de um direito ambiental vinculado à pessoa humana é um pleonasmo, do ponto de vista do direito positivo em vigor. O direito ambiental, ele sofreu... eu há muitos anos atuo, não só na teoria, como advogado militante, nos conflitos de interesse que levam, aí sim, por parte da apreciação do Poder Judiciário, a matéria, né? E dizer da importância do Judiciário, porque é o Judiciário que criou o direito ambiental brasileiro, mas criou fruto desse conflito de interesse entre o legitimado ativo e o passivo, né? Eu, na condição de advogado, estou sempre daquele outro lado, né? As pessoas gostam muito de estabelecer um conflito entre o bem e o mal, né? Para usar um filme, o Guerra nas Estrelas, entre os Cavaleiros Jedi e o Darth Vader, e o advogado tem a penosa missão de defender em juízo e fora dele o Darth Vader, né? Demonstrar aos magistrados que as coisas não são bem assim, né? Desembargador Prudente, tenha clemência, desembargador Naline, calma, né? Não precisa, ter um pouquinho de paciência antes de conceder a medida liminar, né? Mas sempre dentro de uma perspectiva que vai apontar, e essa é a razão central da discussão teórica e prática do direito ambiental constitucional, o que é direito ambiental no Brasil, ponto 1. Em segundo aspecto, o que é direito ambiental num Estado democrático de direito, né? E se fala muito, a gente vem, inclusive, muito disso falar, vemos Estado de Direito. Não, Estado de Direito, qualquer Estado pode ser. Nazismo foi Estado de Direito, fascismo foi Estado de Direito. É um conjunto de regras. O país, por ser um Estado democrático, pressupõe, desde logo, uma dialeticidade que vai apontar claramente, eu sei que teve uma palestra aqui, desembargador, quais são as regras do devido processo legal. O devido processo legal existe não porque tem as regrinhas, os incisos lá do artigo 5º. Existe porque toda e qualquer argumentação pressupõe um direito de defesa, né? A gente está comemorando aqui os 70 anos, né, de uma carta que é uma carta do pós-guerra, uma carta em que a Europa passou por um momento violentíssimo, onde uma série de temas são discutidos, e esse ano eu participei de muitos temas de discussão a respeito do que significa a Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas, desembargador Naline, desembargador Presidente, minhas senhoras e senhores, se esquece um pouco do artigo 29 da Declaração, que trata de que todo ser humano tem deveres para com a comunidade e, no exercício dos seus direitos e liberdades, o ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Então, por que eu estou destacando aquela que foi a regra que dá margem a um princípio que sempre existiu nas Constituições federais, o da legalidade? Porque, principalmente em matéria ambiental, se adora inventar princípio, ainda que ele não exista, do ponto de vista normativo. Mas se é um princípio politicamente correto, né? Desde que a mídia apoia, desde que setores organizados apontem que tem uma valoração para o bem, é tudo certo, né? E esse é um mal terrível, porque desconsiderar que um dos temas centrais da democracia é a legalidade é desconsiderar para quê e para quem o direito serve. Portanto, as senhoras e os senhores perceberão que a minha breve exposição está toda ela centrada no princípio da legalidade. Ela está toda centrada no princípio da legalidade, que, claro, aponta princípios fundamentais, mas princípios fundamentais definidos pelo Constituinte, né? Não princípios inventados por esta ou por aquela doutrina, né? Por esta ou por aquela visão sequestrada por um conceito ideológico, e cada um tem o seu, mas sim por um pressuposto que, uma vez apontado no plano normativo, vai delimitar, sim, a atuação do Poder Judiciário, porque é isso que diz o artigo 93º da Constituição Federal. Quer dizer, a garantia maior da democracia não é tão somente o acesso à justiça, mas é a possibilidade de saber que, através do acesso à justiça, toda e qualquer decisão judicial tem que ser fundamentada, e fundamentada com base no que está escrito, não no que está inventado, não no que é politicamente correto, não num pressuposto ideológico de que a academia, e aqui nós três, professora, a academia tem dois vícios, né, que é o vício da arrogância e do autismo.
Né? Então, a academia se acha o máximo, né? Acha, tal, e só falta combinar aquela famosa história do garrincha com a população. Né? Então, eu vejo muitos colegas ficam enfurecidos, mas que pessoal burro. Fala, não, eu acho que burro não é bem ele. Né? Quer dizer, tem que compreender, né, que muitas vezes a genialidade dos acadêmicos não cabe num país que tem 208 milhões de pessoas, 8 milhões e 540 mil quilômetros quadrados, né, com uma colonização multiétnica, com um cadinho que vocês vão ver daqui a pouquinho, pressupõe uma das facetas do que é o direito ambiental. Então, o ponto de partida relevante, né, e isso faz com que, de fato, eu possa trazer algo de útil às senhoras e aos senhores, é estabelecer algo que, embora óbvio, é central. Quer dizer, o que é óbvio, embora central? O que significa direito ambiental no sistema constitucional brasileiro. Porque é disto que é importante falar, e é a respeito disso que eu vou apontar rapidamente a evolução do direito ambiental constitucional, sendo certo que, ao final da minha breve exposição, vai ficar óbvio porque que direito ambiental é direito humano. Né? A professora já me adiantou muito expediente aqui, e paciência, nos dias de hoje a gente tem que insistir no tema de que relação jurídica é para a pessoa humana. Né? Parece até uma tese minoritária, mas são todas as visões diferenciadas, né, de que todo mundo tem direito, e é flora, é fauna, é micróbio, é fungo, é recurso natural. Fala em pessoa humana, não, o senhor espera um pouquinho, que isso está meio superado, não é da nova corrente, não é da linha de pesquisa, não tem nenhum doutrinador europeu, porque o doutrinador europeu pega bem que diga algo nesse sentido, ou com um doutrinador da América Latina politicamente correto que diga algo em sentido contrário, né? E fica a pessoa humana lá guardando a vez para poder ter acesso ao devido processo legal, que é verdadeiramente patético. Quer dizer, a gente tem que resgatar algo que todo mundo aprendeu aqui na Faculdade de Direito, principalmente os magistrados, é que relação jurídica, não precisa estudar o professor Miguel Reale, nem os autores europeus. Relação jurídica diz respeito a um bem e uma pessoa. E a partir dessa relação jurídica definida no superior plano constitucional, não infraconstitucional, que a gente vai estabelecer o que é o dever, o que é o direito, o que é uma obrigação e o que é uma sanção. Né? Convenhamos que a importância da área jurídica é muito clara. E aqui não precisamos estudar os grandes teóricos. A função jurídica é, fundamentalmente, estabelecer efetividade através da sanção. Às vezes, quando a gente conversa, eu gosto muito, o professor Naline sabe disso, o desembargador também, de conversar com o taxista, com o motorista e tal. Pergunte para qualquer um, direito é cadeia e dinheiro. Você não vai falar isso no primeiro ano da faculdade de Direito, quer dizer, o menino tranca a matéria, fala, olha, pai, já aprendi que é cadeia e dinheiro, não precisa de 5 anos, depois não precisa fazer concurso. Mas, fundamentalmente, direito sem sanção é um saboroso debate sociológico, antropológico, mas não tem nada a ver com a atuação, e muito menos a atuação do judiciário, e particularmente da Justiça Federal, que verificarão daqui a pouquíssimos minutos que tem tido, naturalmente, por força de sua competência, um protagonismo natural em matéria ambiental, por força do que significa o direito ambiental constitucional brasileiro, ou seja, essas especificidades que caracterizam o direito ambiental constitucional brasileiro. Então, dito isso, e estabelecendo o parâmetro da legalidade, qual que é o ponto de partida relevante? As senhoras e os senhores verificarão que, para cada análise, eu vou apontar uma contrapartida no âmbito do que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo. Porque aqui também tenho visto muito, às vezes se aponta a decisão dessa daquela corte, o que é excelente, porque é isso mesmo, mas na medida em que 95% do que interessa em matéria ambiental é constitucional, eu acho que é no mínimo prudente saber o que o Supremo pensa. Desembargador Naline e desembargador Prudente, todo dia, toda hora sabem disso. Às vezes concordam, às vezes discordam, mas não adianta fazer de conta que as decisões do Supremo não existam. Né? Porque muitas vezes esta ou aquela decisão do Supremo não atende a este ou aquele interesse de um grupo específico. Não atende, paciência. Né? O que a gente tem que considerar é que se o cerne da relação jurídica ambiental foi todo ele criado a partir da Constituição Federal, no plano do direito positivo, é claro, é evidente, que o Supremo Tribunal Federal tem, nesses 30 anos, contribuído e contribuiu muito para explicar o que é direito ambiental constitucional. E, portanto, em que medida a matéria atua sob o ponto da perspectiva dos conflitos de interesse. E aí organiza aquilo que eu dizia às senhoras e senhores que diz respeito à efetividade. Pois bem,
O ponto de partida, e todos os magistrados sabem disso, ele está imediatamente articulado no artigo 225 da Constituição Federal. O que existe de interessante no artigo 225 da Constituição Federal, recentemente emendado, a emenda 96 de 2017, incluiu um parágrafo 7º, e aqui um pequeno parênteses, né, aos 30 anos de Constituição Federal temos 99 emendas. Né? Desembargador Prudente, eu achei até interessante, o jornal Estado de São Paulo fez uma entrevista com o ex-ministro Eros Grau. Ele falou, olha, o que o senhor acha? O que o senhor gostaria de ver continuado? Ele falou, olha, eu gostaria que os juízes aplicassem a lei. Eu falei, pô, o ministro do Supremo dizer isso aí tem alguma coisa errada, né? Do seu ponto de vista do dia a dia da atividade jurisdicional e do exercício da profissão. Mas lembrei disso porque quando nós falamos do artigo 225 da Constituição Federal, em primeiro lugar, historicamente, é o primeiro momento que o termo meio ambiente aparece no campo constitucional. Então, o que tem que ficar muito claro é que, em que pese os tratados, em que pese as convenções, em que pese a história, em que pese a antropologia, em que pese a sociologia, no campo do direito positivo, nós temos dois momentos em matéria ambiental, né, que nem a história da civilização, é a C e DC, é antes da Constituição e depois da Constituição. Então, pretender estabelecer, sob a ótica normativa, um direito ambiental dissociado dessa ideia, é não entender, não compreender como é que se articula a interpretação normativa numa democracia, que ratifico. Democracia se estabelece através do cumprimento de uma norma estabelecida no âmbito de uma constituinte, mas, enfim, de um sistema normativo perfeitamente organizado. Pois bem, então, estabelecida essa ideia, primeiro ponto. O que é direito ambiental brasileiro? É o que a Constituição Federal diz ser. Então, aqui, por parecer, senhoras e senhores, a respeito de diferentes doutrinas, critérios e visões a respeito do tema. E disse, vou fazer uma palestra de direito positivo, não estou desarticulando visões outras. Sei que o direito é um produto cultural. Sei que o direito pressupõe interpretação para cada caso, para cada circunstância, para cada forma de vida. Mas, dizia, vou fazer uma pequena fala, uma pequena palestra, articulando que é direito ambiental brasileiro, fruto da sua especificação, indicada por força do 5º segundo. Ou seja, estabeleceu que relação jurídica significa estabelecer o que alguém pode ou não pode fazer em matéria ambiental no Brasil. Famoso artigo 5º segundo da Constituição Federal. Né? A gente, como advogados, desembargadores e magistrados, a gente tem até uma brincadeira no dia a dia do enfrentamento dos conflitos de interesse ambientais, o Ministério Público, que eu louvo muito, de gente muito competente, de gente de excelente qualidade técnica, mas tem usado um recurso, né, no sentido de estabelecer uma recomendação. Né? Então, às vezes aparece lá o empreendedor, olha, recebi uma recomendação, o que eu faço? Né? É claro, a gente como advogado fala, muito grave. Né? O senhor se acautele, o senhor compre mantimentos, né, avise sua família, você não vai falar, falava recomendação, ele recomendou, tal. Fala, o que eu respondo? Recomende um bom fim de semana para o senhor, para a sua família, etc. Quer dizer, tem a mesma força normativa na recomendação do MP, tendo aquela de dizer bom dia a todos, né, que é uma norma sociológica, uma norma cultural, mas, sob o ponto de vista da legalidade, o que acontece se eu não disser bom dia? Bom, eu sou um sujeito mal educado. Né? O que acontece se eu não responder uma recomendação? Nada. É claro que, quando vem alguém apavorado, é porque tem culpa no cartório. Isso é outra conversa. Estou aqui para discutir prática forense. Mas o que eu estou comentando é que a legalidade que diz o que você deve e não deve fazer, o que você pode e não pode fazer. E a legalidade é articulada no plano jurídico constitucional de uma maneira absoluta. Não é? Sempre digo que essa infinidade de normas infraconstitucionais tem sido mais do mesmo. Não serve para absolutamente nada. O desembargador Nalini uma vez me contou quantas ações diretas de inconstitucionalidade ele julgava, uma enormidade. Quer dizer, o legislador, para mostrar serviço, inventa coisas que ou são óbvias ou não existem. Sabe, as senhoras e os senhores, que uma das emendas mais conhecidas do artigo 6 sexto é o direito à felicidade. Quer dizer, pasmem, e temos aqui uma professora da Espanha, da Península Ibérica, quer dizer, no dia que ela passar, fiquem tranquilos, porque todos seremos felizes. Na verdade, dificuldade. E quem tiver um problema, contrate advogado, ele, mediante liminar, vai assegurar a sua felicidade. Então, brigou com a esposa, brigou em casa, tem dificuldade, o cliente não paga, seus problemas acabaram. Parece aquele personagem de Obrigações.
Exatamente. Quer dizer, são coisas inacreditáveis, mas de um direito constitucional tropical. A gente tem que compreender, falar, bom, direito à felicidade, quer dizer, se asseguram coisas assim inacreditáveis, exatamente no contexto daquilo que daqui a pouquinho, desembargador, a gente tem como regra ambiental, que é o piso vital mínimo. Mas o que eu estou comentando com as senhoras e senhores é que o ponto de partida não é pura e simplesmente reconhecer que o direito ambiental tem sua gênese, e praticamente 95% do que interessa no 225, né? E aí vem a articulação com os direitos humanos. É que exatamente o que o direito ambiental está estruturado no artigo 225, ele tem que obedecer princípios fundamentais que estão escritos no artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Então, notem, aqui não se trata de opção ou de condução doutrinária. Aqui não se trata de doutrinariamente criar uma ideia. Quando nós analisamos uma relação jurídica que tem sua gênese na própria Constituição Federal, qual é o ponto de partida? Não é só para a matéria ambiental, para qualquer matéria. Primeiro, a relação jurídica ambiental está fundamentada no artigo 1º da Constituição Federal. Ora, se a relação jurídica ambiental está fundamentada no artigo 1º da Constituição Federal, porque é isso que diz, está explícito a Constituição Federal, o primeiro dos fundamentos que vai fazer a interpretação do direito ambiental brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Acabou. É muito mais do que declarações das Nações Unidas, do que as cartas, do que os tratados. Quer dizer, aqui a efetividade de direito positivo. Eu reconheço que dignidade é um conceito legal indeterminado. Agora, nenhuma dificuldade em constatar que o destinatário da interpretação constitucional é a pessoa humana. Nenhuma. Né? E a gente, na área doutrinária, o desembargador Naline, a gente sabe também, eu sou acusado historicamente de ser um antropocêntrico. Né? E eu digo, eu confesso, né? Até porque, né? Hoje, inclusive, o Supremo me dá uma ajudinha. Mas naquela época, quando eu discutia, eu argumentava, não, mas como? Né? Então, não estou desdenhando de outras teorias. O que eu estou comentando é que a opção brasileira é antropocêntrica. Se o fundamento interpretativo do direito ambiental, da dignidade da pessoa humana, o destinatário da norma não é só uma pessoa humana, mas portadora de dignidade. Aí é que nós vamos conversar sobre a incidência do direito ambiental. Então, esse é um primeiro aspecto importante, que eu queria deixar bem destacado aos magistrados. E o segundo aspecto, não menos importante, é que a doutrina se acovarda em desenvolver, e os desembargadores sabem disso, é que, tecnicamente, tão relevante quanto o 1º e o 3º é o 1º e o 4º. Então, o que diz o artigo 1º e 4º da Constituição Federal? Que qualquer relação jurídica constitucional tem como fundamento a economia capitalista. Todas, quase, 100%. Quer dizer, quando o Estado brasileiro adota os valores sociais da livre iniciativa, isso está escrito no artigo 1º e 4º, eu não preciso estudar o 170. Daqui a pouquinho o 170 vai, inclusive, dizer especificidade, mas se fala muito em dignidade da pessoa humana, mas tem que se entender que o sistema normativo brasileiro pressupõe relação jurídica voltada à dignidade da pessoa humana numa economia de lucro. Por isso que tem litígio. Não tem erro. Quer dizer, a lógica do empreendedor é ter lucro. E todos os magistrados sabem disso. Quer dizer, todos os empreendedores falam, olha, desembargador, eu sou sustentável, que é o termo que pega bem. Ninguém sabe o que é, mas pega bem. Né? Se é sustentável, eu sou do bem, eu não quero lesar ninguém, então, por favor, clemência, não dê aquela liminar. Você não vai discutir o relatório Brundtland com o empreendedor, mas você fala isso, que não vão te prender, não vão dizer nada em sentido contrário. Né? Quando, na realidade, o empreendedor tem que dizer o seguinte, eu sou empreendedor, eu viso o lucro na forma da lei. Não é pecado, não tem dificuldade. Agora, o que significa o sistema liberal? Porque é liberal, se fala muito de neoliberalismo, não precisa discutir o consenso de Washington na Constituição Federal. O que eu estou comentando aqui é que a opção brasileira qual é? Economia capitalista. Portanto, todas as relações jurídicas, inclusive nelas incluídas as que usam bens ambientais, visam lucro. Se o Estado e os legitimados ativos não atuarem, vai haver uma desgraceira geral. Então, eu não estou aqui afirmando que o fato de ser uma economia liberal, o empreendedor pode tudo. Muito pelo contrário. O que eu estou comentando aqui é que uma opção quase que keynesiana adotada pelo sistema constitucional tem, através do direito constitucional, o quê? Um fluxo de controle. É graças ao direito ambiental que a gente controla a economia capitalista no país. É por isso que tem as lides, por isso que tem os conflitos de interesse.
Então, vejam, eu ainda não disse o que é o direito ambiental, nem que o Supremo veio acolher como entendimento de direito ambiental, mas o que eu estou afirmando? Se a relação jurídica ambiental tem seu nascedouro na Constituição, ela tem que estar fundamentada na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Portanto, isto está posto, isso está explicitado. Isto está em vigor há 30 anos. Então, não adianta fazer de conta que por esta ou aquela visão, por este ou por aquele futuro presidente, isso aqui vai mudar. Só com um golpe de Estado. Só com um golpe de Estado. Então, qual é a opção brasileira? Um sistema voltado à dignidade da pessoa humana, inequivocamente influenciado pela Carta Europeia do Pós-Guerra, onde coloca a pessoa no centro das atenções, mas não está falando, olha, aí, nós vamos fazer que nem a economia da Albânia, sei lá, porque não tem mais nenhum país que não seja hoje de livre mercado. Não é? Até a China do Mao Tse-tung, que a gente na juventude discutia, é a segunda economia do mundo e está brigando, do ponto de vista do controle do mercado. Então, primeiro pressuposto, o direito ambiental, sempre e necessariamente, ainda não disse do que se trata, desembargador, mas independente do que possa vir a ser direito ambiental, ele é fundamentado na economia capitalista e na dignidade da pessoa humana. E, portanto, vetor interpretativo para a fundamentação de qualquer decisão. Né? Se dá ou não dá certo, dependendo do advogado mais ou menos habilidoso, que saiba ou não usar embargos de declaração. E que saiba ou não pré-questionar a matéria desde o início. Estou comentando é que, desde logo, para começo de conversa, a matéria vem claramente consignada no artigo 1º da Constituição Federal. Mas há um segundo ponto, e esse, desembargadores, senhoras e senhores, é um ponto brasileiro, porque é típico da nossa Constituição, é que o direito ambiental constitucional não só se fundamenta na dignidade da pessoa humana numa economia capitalista, mas também é princípio fundamental explicitado o conteúdo do artigo 3º. E o artigo 3º é um artigo pouco desenvolvido pela doutrina, muito embora seja tão importante quanto o artigo 1º. Porque o que estabelece o artigo 3º da Constituição Federal? Em primeiro lugar, que nós vamos discutir um direito ambiental constitucional com esta fundamentação num Estado real que, em primeiro lugar, ainda não é desenvolvido. Por isso que tem artigo 3º e 2º, é o objetivo garantir o desenvolvimento nacional. Mas mais interessante e importante que isso, e daí a relevância da existência de tribunais regionais, de tribunais de justiça e até de um STJ que visa compatibilizar a interpretação uniforme de lei federal, né? Que é o artigo 3º, inciso 3º, quando diz: o direito ambiental brasileiro tem que atender, porque é matéria constitucional, o objetivo contido no artigo 3º, que aponta à erradicação da pobreza. Então, notem, essa mania de querer comparar recurso natural ou meio ambiente cultural brasileiro com outros países que não tem nada a ver com o Brasil. Porque o Brasil não é pobre, ele é a 9ª economia do mundo, mas ele tem uma profunda desigualdade de distribuição de renda. Daí o legislador constituinte tem incluindo a pobreza no artigo 3º. Percebam, ao incluir no artigo 3º a erradicação da pobreza, o constituinte nos condena a pobreza, né? Poderia colocar na DCT, né? Disposição Constitucional Transitória, um dia sairemos da pobreza. Fala, não, vocês vão ver. 30 anos, né? E aguardem o que vem aí. O que vem aí semana que vem, domingo, a gente sabe. Né? Então aguardem, vocês não viram nada. Né? Então se discute muito na teoria, escuta, mas como é que se coloca como cláusula pétrea, e muitos colegas entendem que existe cláusula pétrea, e na minha visão não existe cláusula pétrea, mas ok, vamos na teoria tradicional ortodoxa. Se são cláusulas pétreas dispositivos do artigo 1º e 3º, eu estou condenado a ser pobre? Né? Mas o que isso é interessante no plano ambiental? É que cada espaço territorial onde há o conflito ambiental, é claro que é uma percepção diferente. Os magistrados da primeira região não têm a mesma percepção do que tinha o desembargador Naline na Câmara Ambiental. O desembargador Naline participou de um julgado que eu fui advogado das torcidas uniformizadas de futebol, que eu entrei com uma ação para impedir 72 torcidas organizadas de atuar, né? Porque futebol é bem cultural. E é a minha luta de distribuir na vara ambiental. Né? Lá com a dona Judite do protocolo, porque não vou discutir hermenêutica com a mulher do protocolo, ela fala, meu filho, estou aqui há 50 anos, isso aí é direito público. Eu falo, não, note que o direito... Ela fala, fica um pouquinho de lado aqui, deixa rolar a fila. Então, eu vou discutir lá. Então, foi uma briga, foi para privado, o desembargador Naline era presidente.
até a Câmara Ambiental admitir e julgar procedente. Procedente. Está tramitando até hoje, viu, desembargador? Só aposentou, tá, uma coisa continua. Mas notem, é um caso, é um leading case, né, de direito ambiental com o meio ambiente cultural, né, com coisa julgada, estamos na fase de execução. Porque se reconhece, em primeiro lugar, a necessidade do Estado atuar em face de um bem que não é flora, fauna, clima. Aliás, é um valor que já foi a grandeza do país, que foi o futebol. Hoje não é mais, mas já foi, a gente tem a memória histórica. Então, percebam, a concepção constitucional do direito ambiental brasileiro, não europeu, não norte-americano, qual é? É de que a gente tem que enfrentar o tema à luz de um país real, que tem que erradicar a pobreza e que tem que reduzir desigualdade social e regional. Ora, portanto, cada caso é um caso. Uma coisa é discutir aqui com a primeira região, outra coisa é na segunda, outra coisa é lá em São Paulo. Então, cada caso, e é natural que cada um dos magistrados tenha uma percepção, do ponto de vista da lide, diante da circunstância concreta que vai enfrentar. Muito bem. Então, fixados esses dois primeiros parâmetros, o que eu estou comentando com as senhoras e senhores? É que o direito ambiental constitucional tem um enquadramento e, portanto, um critério de interpretação que vincula o magistrado, não só em face do artigo 1º, como do artigo 3º. Reconheço que discutir o que é desenvolvimento nacional é uma questão cultural. O que é ser mais, o que é ser menos desenvolvido. Mas tem que se é conceito legal indeterminado, o magistrado tem que se posicionar. Qualquer advogado habilidoso, se não posicionar, entra com embargos. Eu reconheço, os magistrados ficam bravos com embargos, mas é direito da parte. Não é falar, a senhora falou que é isso, do que se trata? A senhora falou isso, do que se poderia esclarecer o conteúdo? Eles viam um esclarecimento de 100 folhas. Fala, pô, faz um mestrado. 100 folhas está pronto, né? Um doutorado. Fala, não precisa. Fala, diz, não é. Eu vou depois para as instâncias superiores e vou articular a matéria. Pois bem, então, estes são os dois pontos de partida que eu comentava com as senhoras, que reconhecem o quê? Que a Constituição Federal incorpora totalmente a perspectiva do direito ambiental como um direito humano, até porque isso não é novidade alguma. Qualquer matéria constitucional pressupõe a articulação de um direito humano, por força do 1º e 3º. Então, estamos falando de direito posto, de direito positivo, de direito articulado no plano do que a gente já conseguiu. Pois bem, segundo ponto relevante que eu quero destacar com as senhoras e senhores e com os magistrados, procurando ser o mais breve possível. Dentro dessa interpretação, o que é matéria ambiental? Comentava. Ora, matéria ambiental é o que o sistema constitucional diz ser. Portanto, quando o artigo 225 estabelece a existência de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a Constituição jamais estabeleceu conteúdo no plano constitucional do que é meio ambiente. Estabelece mesmo. Quem já estabelecia, e foi adaptado depois da Constituição, o conceito normativo de matéria ambiental, é a chamada Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, que com a Carta depois foi rearticulado. Então tem lá no artigo 3º a definição. Conjunto de leis, regras e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Portanto, até na gradação, desembargador, quando a gente aponta o que estuda a matéria ambiental, tutela jurídica da vida na forma da Constituição Federal. Então, tudo que tem vida é objeto do direito ambiental? É. O que é que tem vida no atual estágio de desenvolvimento? Quem tem DNA e RNA. Aliás, nós temos dois dispositivos extraordinários no artigo 225 que tratam do patrimônio genético. Né? Portanto, um dos temas que se estuda em matéria ambiental é a tutela do patrimônio genético. Né? Através do projeto Genoma, do projeto Proteoma. Né? Nós sabemos, portanto, que o conceito de raça é cultural, é superado. Não existe raça no estágio atual do desenvolvimento. Né? Isto, sim, está superado por critério pericial. Mas comentava, se é esta a visão da Constituição Federal, o que é a relação jurídica ambiental? Né? E aí a Constituição Federal define o que é relação jurídica ambiental. E, portanto, primeiro, se a Constituição define o que é relação jurídica ambiental, todo e qualquer critério infraconstitucional que estabeleça algo igual em sentido contrário não vale nada. Nasce morto. Daí reclamam que tem ADI. Mas você faz uma lei que nasce morta? Então tem que ir lá para o Supremo, tem que ir para o Tribunal de Justiça no caso local, para nomear um relator. Eu costumo dizer que é quase que um critério, é quase que uma norma ISO, ADI, né, de qualidade. Fala, olha, essa lei é como salsicha. Essa aqui passou pelos critérios de produção, essa não, só falta ter uma publicidade e fala, colega, essa eu recomendo, lei tal.
aprovada pela ADI número tal. Então, a democracia tropical, através da ADI e ADC, trouxeram uma situação, e aí culpa o judiciário, no seguinte sentido: segurança jurídica só através da ADI ou ADC. Quem garante a interpretação de uma lei? Às vezes, o senhor garante, o senhor fala, eu não. Pergunta para o desembargador prudente e torce para transitar julgado lá para o desembargador Naline. Porque hoje se discute até execução provisória. Então, qual é a garantia que você dá para o empreendedor? O empreendedor não empreende, óbvio. Empreende depois de dar tudo errado, ele espera para ver o que vai acontecer. Né? Você fala muito de garantia jurídica. Garantia jurídica tem nome, é coisa julgada, definida em grau soberano. Depois de 2 anos que passa a rescisória, aí fala, o senhor pode ir firme. Então, vejam, esta é a realidade de aplicação do direito constitucional, claramente definida e tipificada no artigo 5º 36 da Constituição Federal. Pois bem, o que diz o artigo 225? Que a relação jurídica ambiental envolve o quê? Os bens que ela, a Constituição Federal, reputa essenciais à sadia qualidade de vida. Está definido no plano constitucional o que é a relação jurídica ambiental. E aqui 2 aspectos interessantes que eu vou abordar com as senhoras e os senhores no plano da forma que o Supremo Tribunal Federal entendeu esta expressão. Primeira delas, quando a Constituição reconhece que a relação jurídica ambiental envolve um bem chamado bem essencial à sadia qualidade de vida. Portanto, a Constituição Federal, o que ela fez? Ela criou um bem. E aqui, professora, não é como nas Constituições europeias, do bem público e do bem particular, que ainda existem, ainda permanecem no nosso sistema constitucional, mas por opção óbvia do nosso sistema constitucional, que é um país que tem uma diversidade monumental, sob o ponto de vista daquilo que o economista chama de commodity, que quem é chique não fala feijão, arroz, mandioca, fala commodity. Quando eu vou dar para as eu falo, commodity, fala, mas que cara ilustrado. Mas é o real, feijão, arroz, gado em pé, é aquilo que rola a economia, arrecada a quantia tributária, vai para a execução fiscal. Os senhores conhecem tudo isso aí. Então, o que é a relação jurídica ambiental? Ela pressupõe os bens que a Constituição Federal define que sejam os bens essenciais à qualidade de vida. Portanto, todos os bens previstos na Constituição Federal são ambientais? Não. Quais são os bens ambientais? Aqueles que a Constituição reputa essencial à sadia qualidade de vida. De quem? Da pessoa humana. Não precisa ser um gigante, não precisa ser um canário, para fazer interpretação sistemática. Quer dizer, simplesinho, 225 com o princípio fundamental. Se o destinatário da norma é pessoa humana, vida de quem? Da pessoa humana. Se a pessoa humana é portadora de dignidade, quais são os valores que revelam dignidade? Porque nessa interpretação fácil, rápida e didática, o que diz o sistema constitucional? Que bem ambiental, exatamente por ser essencial a qualidade de vida da pessoa humana, são os bens articulados no sentido de preencher o conceito legal indeterminado, dignidade. É isso. Ora, dito isso, qual é um critério básico? Aquilo que eu chamo há muitos anos de piso vital mínimo. Porque dignidade, vamos reconhecer, é um conceito legal indeterminado. Se dignidade é um conceito a ser preenchido no plano constitucional, o que é o mínimo para apontar, do ponto de vista cultural, que é essencial para saber a qualidade da vida da pessoa humana? Direito social. Ninguém aqui vai ter dúvida alguma que sem existência de educação, de saúde, de trabalho, de moradia, de lazer, logo se fala em dignidade da pessoa humana. Percebam, são todos valores humanos. A Constituição Federal emendada, inclusive, recentemente, e comentava com as senhoras e senhores, a PEC, todas as PECs que são relevantes, elas têm que ser no artigo 6º, porque elas dão fama àquele que vai elaborar a matéria, introduziu, inclusive, o direito à alimentação. Então, se fala da segurança alimentar e etc. Mas o que eu estou comentando, para avançar aquilo que eu tenho a dizer às senhoras e senhores? O que é bem ambiental? Bem ambiental é piso vital mínimo. Por isso, vocês vão ver que o Supremo Tribunal Federal abriu 2 vertentes interpretativas. Ora, se bem ambiental é um bem que não é público nem privado, eu tenho que estabelecer uma natureza jurídica diferenciada. Primeiro ponto. E segundo ponto, se bem ambiental articula uma relação jurídica voltada a piso vital mínimo, matéria ambiental não se esgota em flora, fauna, micróbio, fungo e clima, aquilo que eu chamo pauta Rede Globo de ser. A pauta das organizações internacionais, a pauta do politicamente correto.
Aliás, desembargador, hoje eu fui pagar a conta no hotel, já tinha doação. Hotel. Falei, pô, mas já escrito, doação. Ele estava lá, WWF, que é aquela multinacional do rei da Inglaterra, e Unicef. Falei, pode riscar WWF, né? E Unicef eu contribuo com prazer, porque eu não quero contribuir. Né? Então veja, essa perspectiva, e caminhando para a conclusão, ela teve que uma interpretação a ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. E a guisa de conclusão, qual foi a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal? Primeiro, que falar de matéria ambiental é falar não só do tema à luz do artigo 225, mas à luz do artigo 176º. Então, qualquer profissional, advogado, juiz, promotor ou defensor que articule direito ambiental, né, o professor apontava, tem que ler os tratados, mas tem que ler as ADIs. A ADI 3540 é o leading case do direito ambiental constitucional. É feita pelo brilhantíssimo ministro Celso de Mello, é conhecedor de direito ambiental. O que diz a ADI 3540? Em primeiro, ela estabelece que falar de matéria ambiental é falar do tema à luz do controle da economia capitalista. Por isso que o Supremo diz, a atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios destinados a tornar efetiva a proteção do meio ambiente. Portanto, há um controle da economia capitalista através do direito ambiental constitucional? Sim, não só através do texto, como já interpretado. Isso é em 2006. Então, não se discute, empreendedor não tem que inventar moda, tem que cumprir ponto final. A gente, como advogado, até fala, olha, vai ser processado. Ah, mas eu posso, estou avisando. E se fizer mais no civil e no criminal? Para a gente, ótimo. Né? Para uma maravilha. Eu lá em São Paulo, outro dia queriam até... eu enalteço o Ministério Público desde sempre, porque ele nos fez próspero. Né? Eu costumo dizer que a advocacia ambiental é o quê? É Ministério Público combativo, empreendedor aterrorizado, advogado feliz. Fala, manda brasa. Fala, olha, esse pessoal é picareta, você vai firme lá, tá lá, se cair com Souza Prudente, você está estrepado, se cair com o Naline também. Então é o seguinte, doutor falando, então fique calmo, assine aqui a procuração, tal, no horário, né, e vá ao cinema com sua senhora. É isso que a gente fala. Né? Porque, claro, a condição ambiental é a condição jurisdicional, esse que é o tema, essa que é a matéria. Então, veja, o que o Supremo apontou? Primeiro, matéria ambiental é matéria de controle da economia. Então, não é um sistema liberal keynesiano, mas com uma linhagem própria, de que o empreendedor não pode fazer o que bem entende. Não pode. Né? E por que ele não pode fazer o que bem entende? Porque o bem não é público nem particular, ele é bem ambiental. Então, 2 últimos julgados para encerrar minha manifestação. O Supremo Tribunal Federal, na HC 89878, deixou claro que bem patrimônio da União é uma coisa, bem ambiental é outra. Supremo Tribunal Federal. Então, não vou entrar aqui na discussão. HC 89878, depois HC 110762, os senhores estão perguntando por que é HC? Discussão de direito penal criminal. Né? O recurso extraordinário 548, até a DI 4066, que é o último ponto que eu vou abordar, que foi publicado agora em março de 2018. O que tem interessante nesses julgados do Supremo? A interpretação de que bens jurídicos distintos devem ser objeto de articulação jurídica distinta. É isso que diz o HC. O HC diz, o artigo 2º da lei tal e o 55º da lei tal tutelam bens jurídicos distintos. O primeiro visa resguardar o patrimônio da União, o segundo proteger o meio ambiente. Ora, portanto, são bens jurídicos distintos. Uma coisa é bem ambiental, outra coisa é bem público. No plano da Justiça Federal, não preciso dizer do relevo, do embate dessa discussão. E, claro, exatamente porque eles são bens de uso comum, empreendedor não pode fazer o que bem entende. Porque não é dele. Ele não tem uso, gozo, fruição, destruição. Ele está controlado através da matéria definida na Constituição Federal. Ponto 1. E ponto 2, penúltimo tema. O que é essa matéria ambiental que o Supremo diz que diz respeito ao controle da atividade econômica? Importantíssimo, e principalmente na Justiça Federal. Porque o Supremo diz, a defesa do meio ambiente, esta expressão que está no artigo 176º da Constituição Federal, traduz conceito, e aí é o conceito do Supremo, não é do Juquinha, do Pedrinho, da Mariazinha. O Supremo está dizendo. Traduz conceito amplo e abrangente das noções, então no plural, de meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente artificial e meio ambiente laboral. Palavras do Supremo. Mas você diz isso porque você dizia isso. Não, eu estou dizendo isso porque ele diz isso.
Ué, se deu certo o que eu falava, sorte minha. Né? Os que me criticavam falam, bom, pelo menos eu tenho uns senhores e algumas senhoras lá que me dão apoio lá no Supremo Tribunal Federal, que estão dizendo que aquilo que eu digo desde o ano 2000 não é nenhum contrassenso. O que tem de interessante é que matéria ambiental não se esgota na tutela de recurso natural. E os princípios do direito ambiental constitucional não se aplicam tão somente a recurso natural, flora, fauna, solo, subsolo, água, mas eles se aplicam necessariamente à cultura, e, portanto, cultura vai desde telenovela, passando pelo controle dos museus. Falavam tal, não vi nenhuma, e vou terminar com prevenção e precaução, não vi nenhuma medida de prevenção e precaução, nem do MP, nem do governo. Nenhuma! 30 anos de Constituição Federal. E mais, quando diz que as cidades e a saúde são objeto de articulação ambiental. Saúde da pessoa humana. Então, vejam, para o Supremo Tribunal Federal, há quanto tempo a matéria é delimitada nesse sentido? Pelo menos desde 2006. Então, aqui, concluindo. Olha, se a matéria ambiental pressupõe essa vastidão de interpretação, compete a caso concreto, judiciário, enfrentar o tema sob a ótica da causa de pedido e do pedido. Então, não há um único direito ambiental, né? Doutor Nalini, doutor Prudente estão cansados de ver isso. Sempre que a gente é convidado para discutir direito ambiental, sempre tem no cartaz uma arara, uma água, uma árvore. Sempre, para poder de novo arara. Né? Não dá para botar um muro pichado? Daí o cara olha e fala, pô, diz que é da área, diz que é livre docente. Né? Fala, é ambiental, doutor. Daí você tem que explicar. Fala, olha, sabe, memi, comigo, teti, contigo. Fala, não, é o que diz a Constituição, é mais amplo. Aí fica meio contrariado, fala, pô, mas não chamei. Daí você acaba dando a palestra de flora e fauna, fala da relação familiar com o semovente, e fica todo mundo feliz. Não tem problema algum. O direito ambiental constitucional não é só isso. É petróleo, é sol, é água. Agora, é saúde. É o país que vive no esgoto, 50% do país, por todos os governos passaram. Cadê a pauta dos presidentes sobre saneamento? Não vai mudar nada, a não ser com a ação civil pública que os senhores vão julgar. Então, primeiro aspecto, que claramente define a questão. Esse direito ambiental, que envolve o meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, tem sim, como disse muito bem o desembargador no início da sua fala, observar os princípios fundamentais, lembrando que o Supremo Tribunal Federal definiu o tema da prevenção e precaução. Que é importante eu deixar claro aqui. Então, está definido. Né? Aliás, o Supremo disse algo que até hoje eu digo, não existe precaução, existe prevenção. Mas o que o Supremo Tribunal Federal decidiu no recurso extraordinário 627189 de junho de 2016? Supremo, palavra Supremo, o princípio da precaução, critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem certezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos. E, portanto, esta é a concepção do Supremo. É uma concepção que não envolve direito, e sim administração de empresa, porque é de gestão de risco. E a ideia está muito clara. E é uma concepção que, na linha do que o desembargador Prudente apontava, inclui, inclusive, evento. A gente corre o risco aqui de ter impugnado a minha fala aqui, porque o senhor fez estudo prévio de impacto ambiental antes de fazer evento, né? De repente passa o fiscal aqui e fala, juiz, não quero saber. Mandaram fazer autuação aqui, está todo mundo... O serviço público é muito cioso, então ele não quer saber o que é o que não é, porque evento está escrito. Então lá na OAB eu falo, pô, agora nós temos que pedir estudo prévio de impacto ambiental para fazer um congresso, para fazer uma palestra. É o Supremo que disse isso aqui. É o Supremo. Mas o que eu quero deixar como penúltimo tema aqui é que quando o Supremo define, portanto, está definido o que é prevenção, veja o que ele diz. Analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção. Então, para explicar o que é precaução, o Supremo falou, precaução é prevenção, tá? Eu sei. Isso aí o povo sabe. Melhor prevenir que remediar. Não, mas tem um estudo, tal. Fala, não é desembargador, não, tem que estudar a teoria do risco. Pergunta para o dono da padaria lá em Ceilândia o que é a teoria do risco. É um porrete que ele tem lá como matéria de seguro. Fala, aguardo aqui, deixa o cara vir. Então, estas coisas reais que a gente do mundo jurídico e da academia tem que prestar atenção. O pessoal é inteligente, esperto, sabe do que se trata. Ah, mas o senhor estudou o Richbeck? Não, mas eu fabrico pão há 30 anos.
Então, esse é um ponto. Quando o Supremo define o que é matéria de prevenção, e isso é que é grave, desembargador Nalini foi secretário de Educação, sabe? Porque o Supremo diz que são ações necessárias que competem ao poder público. Ora, se compete ao poder público, pressupõe novas regras a serem exigidas no estudo prévio de impacto ambiental. Então, para quem reclamava do estudo prévio de impacto ambiental, não viram nada. Porque se já tinha dificuldade, agora a dificuldade é com plus. Então, todos os empreendedores, pelo menos os que têm advocacia organizada, sabem disso, estão tendo que se preparar. Né? Agora, o Estado sabe disso? A União, Estado e Município? Pois bem, estabelecidas essas premissas, e agradecendo muito a oportunidade, eu gostaria de concluir tudo o que eu disse no seguinte sentido. Vamos admitir que tudo que eu tenho afirmado aqui, sob o ponto de vista da perspectiva interpretativa das senhoras e senhores, não tem validade alguma. Ok. Mas o que eu vou ler aqui, que eu sempre deixo para o final, porque quando aperta muito a palestra, eu falo assim, então vou só ler isso aqui. Né? Dá para dizer tudo isso que eu digo em 2 horas, 1 hora, meia hora, dá para dizer em 3 minutos. Que é exatamente, né, a ação direta de inconstitucionalidade 4066, que teve como relatora a ministra Rosa Weber. O julgamento foi em 2017, ela foi publicada em 7 de março de 2018, desse ano aqui. Bom, primeiro, as folhas 26, é um julgamento que tem 300 folhas, é um livrinho, então tem discussão. As folhas 26, a relatora, que foi a vencedora, e, portanto, o julgado é do Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, para que não tenha dúvida alguma a respeito do que eu estou comentando aqui, faz no capítulo 9 a análise da livre iniciativa e aquilo que o Supremo chama de cláusula constitucional do direito à saúde, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, aqui já entra naquilo que nós estamos falando, professor, quer dizer, concretamente, como é que nós vamos interpretar. E a ministra Rosa Weber, inclusive citando um famoso professor da Escola de Nova York, que é o Jeremy Waldron, né, discutindo o que deve ser feito na análise, nas concepções, nas discussões do direito positivo, né, portanto, citando alguém que é famoso por dizer que tem que se levar direito a sério, tem que se levar a interpretação sob o ponto de vista da seriedade. Ela diz, este mesmo critério, palavras dela, esse mesmo cuidado de levar direito a sério, deve ser adotado pela Corte, Supremo Tribunal Federal, no que se refere à cláusula constitucional proclamadora do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como essencial à sadia qualidade de vida, artigo 225. Aí já é o Supremo, a ministra Rosa Weber. Né? E aí ela registra a posição para que a Constituição da República, senhoras e senhores, Supremo, conclui pela presença de 4 concepções fundamentais no âmbito do direito ambiental. Primeira concepção, que o Supremo acaba de decidir, a de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Segunda percepção, de que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à existência de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o bem ambiental. Acabou, fim de papo. Mas não entendo assim. Tudo bem, faz um debate da universidade. O Supremo entende que o bem ambiental é um terço gênero, na esteira do que já vinha decidindo e da forma que ele articulava. Economia em fase da dignidade da pessoa humana. Terceiro, de que a Carta Magna determina tanto ao poder público, aquilo que a professora falava, as políticas públicas, como a coletividade o dever de defender o bem ambiental, assim como o dever de preservá-lo. E de que a defesa e a preservação do bem ambiental estão vinculadas não só às presentes, como também às futuras gerações. Famosa frase do relatório Brundtland, de 87. E conclui, e com isso eu concluo brevemente o que eu gostaria de comentar com os senhores. O Supremo diz, a Constituição Federal de 1988, ao incluir em seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, artigo 1º e 3º, como fundamento destinado a interpretar todo o sistema constitucional, adotou visão explicitamente antropocêntrica. Não sou eu, hein, Nalini? Eu consegui adepto. É Supremo. Vai lá e veja lá na leitura. Que reflete em toda a legislação infraconstitucional. O Nalini sabe da alegria de eu ver o Supremo reconhecer isso aí.
né? Depois de tanto embate, depois de tanta discussão, né? Porque eu sou daqueles que a vida inteira defendi que a pessoa humana é o cerne do direito ambiental. O Supremo agora reconhece e diz: o constituinte originário atribuiu aos brasileiros e estrangeiros residentes no país posição de centralidade em relação ao nosso sistema de direito positivo. Nesse sentido, o princípio número 1 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente de 92. E aqui conclui, desembargador: os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela paciência. Após esta brilhante exposição do professor Fiorilo, que já é conhecido por todos como um dos mestres mais brilhantes na área do direito ambiental, eu gostaria de, professor Fiorilo, cumprimentá-lo e até também aqui fazer um aditamento à sua colocação como um grande defensor da teoria antropocêntrica do meio ambiente, não é? Até porque eu não vejo como visualizar, não é, uma antinomia entre a teoria antropocêntrica e a teoria biocêntrica, porque o ser humano, afinal de contas, é a forma mais inteligente de vida. Mas não é só o Supremo, não. O Papa Francisco também é defensor da teoria antropocêntrica do meio ambiente. É isso? Lamentavelmente, este painel de hoje, não fosse as agendas dos ilustres palestrantes aqui presentes, deveria acontecer na quinta-feira. Mas toda sexta-feira, os senhores sabem, é difícil reunir uma plateia presencial, não é? Normalmente que nós temos mineiros que têm o Belo Horizonte, não é? Para na sexta-feira estarem lá na sua terra natal, e, a rigor, este auditório comporta, né, um número de participantes que ultrapassa 350 lugares. Mas nós estamos sendo vistos por mais de 2.000 participantes virtuais. Este evento está ocorrendo ao vivo e a cores e divulgado pelo YouTube neste exato momento. Eu vou passar, obviamente, para o eminente professor Renato Nalini, que é uma das referências, né, maiores do direito ambiental no Brasil e no exterior, um grande educador que já dirigiu com pleno sucesso, né,